Queridos irmãos, queridas irmãs, amados ouvintes, a paz do Senhor Jesus, pela graça do Senhor, estamos aqui para prosseguirmos a nossa viagem pela Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Hoje iremos ler Neemias, capítulo de número 7. Abra sua Bíblia comigo para lermos juntos a Palavra do nosso Deus. Neemias 7, versículo 1. Sucedeu mais que, depois que o muro fora edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas. Verso 2. E eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, maioral da fortaleza sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Verso 3. E disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto assistirem ali, fechem as portas, e vós trancai-as, e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa. Verso 4. E era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela. E ainda as casas não estavam edificadas. Verso 5. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres e os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito nele. Verso 6. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, os transportados que transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Verso 7. Os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramias, Naamani, Mardoqueu, Bilsan, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Verso 8. Foram os filhos de Parós, 2.172. Verso 9. Os filhos de Cefatias, 372. Verso 10. Os filhos de Ará, 652. Verso 11. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Verso 12. Os filhos de Elão, 1.254. Verso 13. Os filhos de Zatu, 845. Verso 14. Os filhos de Zacai, 760. Verso 15. Os filhos de Binui, 648. Verso 16. Os filhos de Bebai, 628. Verso 17. Os filhos de Asgade, 2.322. Verso 18. Os filhos de Adonicão, 667. Verso 19. Os filhos de Bigvai, 2.067. Verso 20. Os filhos de Adim, 655. Verso 21. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Verso 22. Os filhos de Azum, 328. Verso 23. Os filhos de Bezai, 324. Verso 24. Os filhos de Arife, 112. Verso 25. Os filhos de Gibeão, 95. Verso 26. Os homens de Belém, de Netofa, 188. Verso 27. Os homens de Anatote, 128. Verso 28. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Verso 29. Os homens de Kiriat-Jearim, Sefira e Berote, 743. Verso 30. Os homens de Ramá e Geba, 621. Verso 31. Os homens de Miquimás, 122. Verso 32. Os homens de Betel e Ai, 123. Verso 33. Os homens de Outranebo, 52. Verso 34.
Os filhos do outro Elão, 1.254. Verso 35. Os filhos de Arim, 320. Verso 36. Os filhos de Jericó, 345. Verso 37. Os filhos de Lod, Adide e Ono, 721. Verso 38. Os filhos de Senaá, 3.930. Verso 39. Os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jesua, 973. Verso 40. Os filhos de Imer, 1.052. Verso 41. Os filhos de Pazur, 1.247. Verso 42. Os filhos de Arim, 1.017. Verso 43. Os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74. Verso 44. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Verso 45. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Verso 46. Os servos do templo, os filhos de Zia, os filhos de Asufa, os filhos de Tabaote, verso 47. Os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, verso 48. Os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, verso 49. Os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, verso 50. Os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, verso 51. Os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, verso 52. Os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefussessim, verso 53. Os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, verso 54. Os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, verso 55. Os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tama, verso 56. Os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, verso 57. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, verso 58. Os filhos de Jaala, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, verso 59. Os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Azebaim, os filhos de Amon, verso 60. Todos os servos do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392, verso 61. Também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adom e Mer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se eram de Israel. Verso 62. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. Verso 63. E dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomara uma mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e se chamou do nome delas. Verso 64. Estes buscaram o seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou, pelo que, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. Verso 65. E o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se apresentasse um sacerdote com Urim e Tumim. Verso 66. Toda essa congregação junta foi de 42.360. Verso 67. Afora, os servos e suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Verso 68. Os seus cavalos, 736. Os seus mulos, 245. Verso 69. Camelos, 435. Jumentos, 6.720. Verso 70.
e uma parte dos cabeças dos pais deram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1.000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. Verso 71. E alguns mais dos cabeças dos pais deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos e em prata 2.200 arráteis. Verso 72. E o que se deu, ou melhor, e o que deu o resto do povo foi em ouro 20.000 daricos e em prata 2.000 arráteis e 67 vestes sacerdotais. Verso 73. E habitaram os sacerdotes e os levitas e os porteiros e os cantores e alguns do povo e os netineus e todo Israel nas suas cidades. Uma grande aflição, alguém que sofre sem ter solução, alguém sofrendo precisa ouvir esta canção. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, alma triste na solidão. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama e quer te dar paz e perdão. Jesus te ama e quer te dar paz e perdão. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, terminamos assim a leitura aqui do capítulo de número 7. Para a nossa mensagem, eu quero reler o versículo de número 3. E disse-lhes, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto assistirem ali, fechem as portas, e vós trancai-as, e ponham-se guarda dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, cada um diante da sua casa. O mar se revolta, mas ele não teme o furor da maré. Está sempre firme e nunca reclama o peso da cruz. Mesmo sendo provado, ele quer trabalhar e morar com Jesus. Ele quer morar. Meus amados irmãos, queridos ouvintes, mesmo após concluir a edificação dos muros e ter colocado as portas da cidade, Neemias continuou preocupado com a segurança da cidade, ordenando aos seus auxiliares que mantivessem, como lemos o versículo, as portas fechadas até que o sol se aquecesse e que se fechasse as portas à tarde. Ordenou ainda que cada família estabelecesse guardas continuamente em frente da sua residência, ou seja, em frente da residência de cada um. Queridos irmãos, Neemias não queria que nenhuma brecha se desse aos inimigos e os quais queriam arruinar a cidade. Desta mesma forma, meus amados irmãos, devemos proceder. A palavra de Deus nos adverte que o nosso inimigo anda em nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, conforme 1 de Pedro 5, versículo 8. Precisamos estar sempre com nossas portas espirituais trancadas. Não podemos vacilar, pois o inimigo só precisa de uma brecha, e assim ele entra e nos arruína. Dessa forma, precisamos ser vigilantes em tudo. Devemos ter cuidado no que falamos, no que fixamos os nossos olhos, onde colocamos nossos pés e assim por diante. Tenhamos um cuidado grande com as redes sociais, tenhamos muita prudência no relacionamento com colegas e amigos não crentes, no trabalho, na escola. Precisamos manter a porta fechada diante do inimigo, assim como Neemias procedeu. Meus amados irmãos, não podemos baixar a guarda.
Os laços e ciladas do inimigo, Satanás, estão em todos os lugares. Porém, se mantivermos os nossos olhos espirituais abertos e vivermos em oração, certamente o nosso terrível adversário jamais conseguirá invadir a nossa Jerusalém. Louvado seja o Senhor. Meu último lembrete, querido irmão, querida irmã, não abra a porta para o inimigo. Se ele bater, não atenda, ou então peça a Jesus para atendê-lo. Aleluia. Assim, você jamais será vencido, o inimigo jamais terá êxito para destruir a sua fé, para destruir a sua vida. Medite nessa palavra. Deus lhe abençoe ricamente. Você é nação santa, geração eleita, propriedade exclusiva do Senhor. Você foi escolhido pelas mãos de Deus, ungido para ser mais que vencedor. Não seja derrotado pelo inimigo. Oremos. Senhor nosso Deus, bendito seja o teu nome. Nós te louvamos por essa palavra que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Querido Deus, nos ajude a ser como Neemias, Pai, sempre vigilantes, sempre atentos para que o nosso inimigo não invada a nossa Jerusalém e assim não venha nos destruir. Pai querido, dá-nos a Tua graça para estarmos com os olhos espirituais abertos, sempre orando e vigiando. Ajuda o Teu filho, ajuda a Tua filha, Pai. Ajuda-nos, Pai, para permanecermos de pé, inabaláveis diante da Tua presença. É a nossa oração, em o nome de Jesus. Você foi escolhido pelas mãos de Deus, ungido para ser mais que vencedor. Não seja derrotado pelo inimigo, não foi para ser vencido que Deus te criou. Se levante agora, a vitória é tua em nome do Senhor. A vitória é tua em nome do Senhor. Você foi ungido para ser vencedor. A vitória é tua em nome do Senhor. Você foi ungido para ser vencedor. A vitória é tua. Muito bem, meus amados irmãos, assim nós estamos caminhando aqui para o encerramento de mais um quadro, Vivendo a Palavra. Que Deus continue lhe abençoando, lhe sustentando com as suas mãos poderosas. E eu aguardo você amanhã para lermos o capítulo 8 aqui de Neemias. Receba o nosso abraço, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Choro durar a noite inteira, mas de manhã